Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Nós somos da Igreja Jesus é o Caminho da Salvação, Ministério da Salvação. Vamos deixar aqui mais uma palavra na noite de hoje para a edificação de cada vida, né, que está conosco neste canal. Amém? Então eu quero deixar aqui para os irmãos a palavra no livro de Isaías 38, a doença e a cura de Zedequias. E que o Senhor venha falar grandemente com as nossas vidas e em cada coração, né? E venha fazer notório o seu nome, através desta palavra na vida de cada um que possa estar ouvindo neste momento esta palavra em nome de Jesus. Que benção. Então vamos deixar aqui, do primeiro em diante, Ezequias, a doença e a cura de Zedequias, 38. Isaías 38, do primeiro em diante. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Amém? Só até aqui, irmãos. E esta palavra é uma palavra muito importante para nossas vidas no dia de hoje, que a gente vai entender que socorro só vem das mãos do Senhor, né? E esta palavra vem dizendo da cura de Ezequias, porque quando o Senhor manda essa ordenância, esse recado de Deus pelo profeta Isaías, para falar para ele colocar a casa em ordem, é porque verdadeiramente a casa estava desordenada, estava precisando ser ordenada, porque quando tá tudo perfeito, não precisa mexer, mas alguma coisa estava fora do normal, estava fora do controle. E aqui o profeta vai e fala para ele: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E esta palavra ela é bem objetiva. Nos dias de hoje, esta palavra nos ensina a andar conforme o Senhor deseja que nós andemos na sua presença, que o Senhor dá as suas ordenâncias para que a gente venha cumprir a sua palavra, ouvir e praticar, falar da sua palavra como Ele quer que a gente venha falar. Não por barganha, não por usura, né? Mas sim a palavra verdadeira como ela é. Então, quando Deus fala põe a casa em ordem, é para pôr a casa em ordem. Aí nós vamos ouvir a voz de Deus, vamos andar como o Senhor deseja que nós ande na sua presença, vamos fazer a sua vontade como Ele deseja, não da nossa maneira. Porque servir a Deus do nosso jeito, da nossa maneira, nós não servimos ao Senhor, servimos a nós mesmos. Então vem sempre um profeta para alertar, como veio para Josafá, como veio, né, para Zacarias, como veio para todos aqueles profetas que precisou ter um puxãozinho de orelha. Olha, vai por aqui, olha, faça assim, faça dessa maneira. Aqui Ezequias precisava ouvir a voz de Deus. E é tanto que quando ele ouviu que ele ia morrer, ele se humilhou diante de Deus, colocou seu rosto na parede e pediu misericórdia. E a gente, para alcançar de Deus, para alcançar de Deus a sua misericórdia, nós precisamos se humilhar na presença do Pai. Se humilhar, pedir a Ele o socorro, para que Ele venha ter misericórdia e dar para nós uma oportunidade. E aqui ele adquiriu essa oportunidade, porque ele se humilhou,
chorou muitíssimo. E aqui fala no 2, então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele andou, teve o seu tempo de fidelidade. Quando somos fiel ao Senhor, como andamos na presença do Pai, fazemos a vontade dele, a gente tem depósito. A gente tem um depósito no céu. E quando nós obedecemos, pode ter certeza que o Senhor, ele vai ouvir o nosso clamor. E aqui nessa pequena passagem, ele alerta e fala, põe a tua casa em ordem. Eu acredito, creio que alguma coisa estava fora do lugar. Porque aqui, se a gente voltar mais atrás, a gente vai ver que o Senhor abençoou, fez coisas grandes na vida de Ezequias, né? Deu a ele a vitória. E até aqui, o Senhor viu alguma coisa que ele já estava deixando a desejar, né? E quando a gente deixa a desejar, logicamente nós vamos receber a correção de Deus, né? Para o Senhor nos dar uma estratégia para vencer o maligno, para andar no caminho da verdade, meditar nesta palavra e dela não se apartar, nem para a direita e nem para a esquerda, mas tão somente olhar para o nosso Senhor, porque Ele garante a vitória, Ele é quem vai dar a direção correta para nossas vidas, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E aqui, quando ele pede misericórdia, ele alcança do Senhor e o Senhor acrescenta a ele 15 anos a mais. Embora a palavra de Deus diz que lá na frente, ele volta a fazer coisas que também não agradou ao Senhor. Porque quando tomamos decisão e fazemos coisas sem a direção de Deus, nós prejudicamos a nós e os nossos e as nossas famílias. Mas nesta palavra, ele alcançou o socorro de Deus, porque ele pediu para o Senhor lembrar do dia em que ele serviu, do dia em que ele andava em retidão, em santidade. E é uma palavra muito forte, irmãos. E aqui no 6 fala, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal, de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Aí vem Deus... e ele ainda, mesmo assim, ele ainda fala com o Senhor, vai questionando, mas o Senhor confirma e dá vitória para ele. E quando o Senhor dá essa vitória para ele, muitos vieram, né, da Babilônia, os reis, ficaram assim pasmados, como o Senhor livrou ele da morte, como isso aconteceu. E ele recebeu muitas dávidas, recebeu muitas bênçãos, ouro, prata, muitos presentes, e verdadeiramente ele, né, conseguiu se levantar e ser visto por toda aquela nação, por todos aqueles que já tinham decretado, esse daí não se levanta mais. Mas quando nós temos Deus vivo na nossa vida, e mesmo que as coisas não fluem como a gente quer que ela saia tudo perfeito, vai ter altos e baixos, vai ter enfermidade, vai ter dificuldade, mas o socorro, irmão, só vem da parte de Deus. E o que eu quero frisar e deixar para a igreja hoje, que quando Deus vê que nós estamos se exaltando, saindo da direção, passando na frente de Deus, não dando o devido valor, né, para esta palavra, o Senhor nos corrige. Mas por que Ele nos corrige? Porque Ele nos ama. E Ele não quer perder os seus, as suas promessas. Mas se nós não der crédito, se nós não ouvir a voz de Deus, aí certamente nós vamos perecer e pôr em risco todos os nossos, a nossa família, o seu ministério. Porque quando a gente sai da direção, nós não se prejudicamos só nós, né? Nós não se prejudica somente a nós, mas prejudicamos a muitos. E aqueles que em ti se espelham, falam, mas que mulher de Deus, mas que homem de Deus, e vê nós na lama, caído, aí já o conceito já vai mudar. A gente vai perder a credibilidade, vai perder o crédito. E com Deus, o negócio é diferente. Deus é amor, é justiça. Quando Ele vê que você vai desvencilhar os seus pés, Ele já manda logo o profeta. Aí vem a profecia, olha, coloca a casa em ordem,
coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, porque o salário do pecado é a morte. Então, nós venhamos ter isso em consciência, né, e servir a Deus da forma que agrada ao Senhor. Porque servir da forma que agrada ao Senhor, para quem não alcançou ainda, a libertação é um pouco difícil. Mas todo dia a gente se converte um pouco pelo ouvir da palavra, porque esta palavra liberta, cura, transforma a nossa vida e dá para a nossa vida uma nova direção. Aí, como todos nós temos o livre-arbítrio, a gente vai ver porque de que maneira nós estamos andando, vamos autoanalisar de que forma a gente está servindo, se nós estamos agradando ao Senhor ou se nós estamos agradando o nosso ego, a nossa maneira de viver, o nosso jeitão de querer ser tão liberal. Ah, isso não tem nada a ver. Imagina, isso aí, nossa, Deus não vai atentar para isso, Deus só quer o seu coração. Não, Deus te quer por inteiro, corpo, alma e espírito. E nessa noite eu quero falar para a igreja e para todos aqueles que possam estar ouvindo esta palavra, confia no Senhor, medita nesta palavra, não se desvia dela por nada, aconteça o que acontecer, sirva a Deus. Não deixe o inimigo soprar, que de qualquer maneira a gente vai herdar o céu. Não vai, não vai. E sem fé é impossível também agradar ao Senhor. Então aqui é pela perseverança, é ouvir e obedecer, é o segredo. É ouvir a palavra e obedecer. Quando ele ouviu que ele ia morrer, que ele ia perecer, ele se redimiu, se humilhou e alcançou de Deus a misericórdia. O profeta foi lá com a incumbência, dá uma posição para ele terrível, que ninguém quer dar, né? Olha, já pensou você chegar a entregar uma profecia, tu vai morrer. Olha, os teus dias estão contados. Quem quer? A gente quer mais dar uma profecia boa. Olha, Deus vai te levantar, Deus vai te usar na terra, você vai ser abençoado. É mais fácil do que ir lá e falar, você vai morrer. Mas se Deus falar, você tem que abrir a sua boca santa e entregar o mistério de Deus e esperar no Senhor a sua misericórdia te alcançar. Então que Deus, por esta palavra, ele venha nos dar autoridade, venha nos dar visão do céu, discernimento de espírito e não deixar que o inimigo venha, né, embaraçar os nossos caminhos. E a gente não venha deixar o eu entrar. Por mais que o Senhor te conceda vitória, bênçãos, você não pode atribuir isso aos seus, né, a sua sabedoria. Você tem que entender que tudo vem de Deus. E aqui ele alcançou esses 15 anos a mais. Embora se você continuar, você vai ver que a pessoa, quando ela tem um plano com Deus, e Deus tem um mistério com ela, Deus não vai deixar acontecer algo na tua vida sem que ele te avise. Tudo ele vai te avisar. Ele avisa a bênção, ele avisa a vitória, ele avisa o mal que está para se achegar, ele avisa tudo. Você nunca vai estar só. Se você tem o Senhor, você tem como Pai o maior, o melhor e aquele que tudo pode, para dirigir teus passos, guiar sua mente, o seu coração e não deixar os seus pés vacilar. E por esta palavra, irmãos, que eu creio que se Deus deu a cura de Zedequias, é da cura que ele quer que a gente fale, né? É de sarar a nossa terra e nos dar uma oportunidade de vida, né? Porque aqui era sentença de morte e Deus acrescentou na vida dele 15 anos, né? E ainda deixou por sinal, ainda vou te fazer vencedor, ainda vou te dar este povo que te apurrinha nas tuas mãos e tu verás que esse será o sinal, né? Como você vai vencer essa guerra, você vai vencer essa peleja. Isso te será por sinal. Então, quando Deus livra, depois da tempestade vem a bonança, vem a vitória. Agora cabe a nós vigiar e se manter e segurar. Não deixar que, mas agora eu tô podendo, nossa, eu venci, agora eu faço o que eu quero, eu sou poderoso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí você vai jogar a vitória fora e ainda vai prejudicar todos os seus, né? Porque quando uma casa ruim, acontece o mal para todos, né? Se a casa cai, vai prejudicar a muitos, né? Então que Deus venha nos dar a sabedoria, a prudência, a perseverança e não deixar que o inimigo venha
colocar o eu, o crescimento do eu, o eu. O eu derruba muita gente, né? A prepotência também. Então que a gente venha ser manso, que a gente venha ser sábio e saber que se Deus não tiver na nossa vida, em vão nós vamos lutar. Então precisamos do socorro de Deus, né? Contamos com a ajuda do Senhor para tudo na nossa vida e que o Senhor venha guiar os nossos passos. É o que eu deixo para a igreja, deixo para todos aqueles que vai ouvir esta palavra, que vem alcançar, em nome de Jesus é o que eu peço. E agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade. Irmãos, que a gente não venha, não é nem por muito falar, irmão, que a gente vai ser ouvido, mas que a gente venha falar a verdade, pregar a verdade, andar na verdade, pedir para Deus guiar nossos passos, nossa mente, nosso coração, e o Senhor seja conosco em todo o tempo, amém? E eu quero fazer uma breve oração para que o Senhor venha alcançar do maior ao menor. Venha alcançar esse ministério, que eu agradeço a Deus, meu Senhor, por esse ministério, por esta palavra, por todos aqueles, meu Pai, que o Senhor colocou no nosso comando, porque o Senhor viu graça, confiança, o Senhor nos abençoou, meu Pai, com esse ministério, e eu peço ao Senhor, continua com as tuas mãos estendidas, guardando e livrando de todo mal, e abençoando cada vida, Deus, cada vida, cada ministério, de uma forma em geral, eu te peço, cobre com o sangue teu, não deixa que o maligno venha ter êxito, livra da enfermidade, livra do homem sanguinário, meu Deus. Livra do homem sanguinário, em nome de Jesus, de todo mal, todo plano diabólico seja aniquilado, pelo poder da tua palavra. Abençoe as nossas vidas, nos dando a prudência, nos dando a sabedoria nas palavras, a sabedoria que vem do alto, Senhor, e guia nossos passos, Jesus amado. Em nome de Jesus eu já te agradeço, crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Muito obrigado, Senhor.